volta na Hora da Verdade hoje, a gente conversando aqui com o prefeito de Poços de Caldas, Luiz Lourenço, e a sua participação obrigatória pelo 37216955, jornalismo@tvpox.com.br. Vou pedir aqui ao prefeito, para que a gente possa atender o maior número de pessoas, o poder de síntese, para a gente poder tentar atender aí, como o Wesley que ligou para a gente, qual foi o motivo da exoneração do diretor do DEMAI e o novo diretor, segundo o Wesley, não foi apresentado. Wesley, penso eu que ele seja lá do DEMAI mesmo, e o pessoal do DEMAI tem me cobrado isso, que quando eu fui apresentar o Geraldo, eu fui lá com ele e apresentei, inclusive, lá no centro operacional. Mas a gente vai ter oportunidade lá, mas ele foi amplamente divulgado aí a chegada do Assis. O Geraldo foi embora porque ele recebeu um convite para um alto cargo lá, se não me engano, o cargo de assessor do presidente da Sanasa, e aí ele foi embora. Ele é funcionário aposentado lá da Sanasa, e o pessoal sabe da competência dele, e agora é convidado para esse cargo que ganha, acho que umas 3 vezes mais do que ele ganhava aqui. Então, obviamente, que para a carreira dele e financeiramente também era mais atraente, ele foi. Eu vou aproveitar, inclusive, essa questão do DEMAI para fazer uma pergunta que às vezes está no dia a dia, que eu ouço da população, tenho o maior carinho, já passei pelo DEMAI, um departamento que faz parte da minha vida, eu tenho uma proximidade muito grande. Mas as pessoas reclamam muito do DEMAI com relação às obras que são feitas pelo DEMAI e não existe o recapeamento ali das ruas. Isso realmente está acontecendo? Está acontecendo, é uma coisa que me chateia muito realmente e o pessoal pode acreditar, no primeiro dia que o Assis chegou aqui, para começar o trabalho lá, às 8 horas da manhã, e nós entramos num carro, até foi no meu carro, não fomos em carro oficial, foi no meu carro, e a gente do lado, e nós andamos bastante aí por essa cidade, eu mostrando para ele todas as cicatrizes que o DEMAI tem deixado aí pela nossa cidade. Passei por vários bairros, tanto aqui do centro quanto bairros mais distantes, e a história é uma só, Na verdade, o DEMAI faz um grande trabalho, mas só que peca muito na conclusão dessa obra, a gente precisa corrigir isso. E o Assis está sabendo disso e a gente vai dar um direcionamento bem diferente para esse tipo de trabalho. O Paulão ligou, acho que é Paulão ou Paulo, tá difícil aqui, viu, Paulo? Prefeito, em sua campanha você afirmou uma verba para a linha ferroviária, pré-aprovada pela presidente Dilma, segundo o Paulão, de 500 milhões. Quando isso será colocado em prática? Pois é, Paulão, na verdade, não é uma linha pré-aprovada não, vamos explicar bem. A presidenta Dilma definiu, separou lá, vamos explicar assim, 500 milhões de reais destinado a uma política de recuperação de trens turísticos no Brasil inteiro. Tá? E a gente precisa aqui fazer, e nós já estamos encaminhando isso, primeiro um estudo de viabilidade técnica para a volta do nosso trem turístico. Com o estudo de viabilidade técnica preparado, aí a gente vai para Brasília já, então com o nosso projeto ali, para poder, dentro desses 500 milhões, pegar um recurso aí na ordem dos 20 milhões de reais, que segundo informações, seria suficiente para a gente fazer os trilhos e retomar depois a volta do trem. Mas estamos mais firmes do que nunca nesse propósito, e eu tenho certeza que a gente conseguindo esse intento, para Poços de Caldas vai ser um grande diferencial em termos de turismo. Um abraço a todos do Poços na Linha, que ontem teve a passeata aí, muita gente apareceu. Um abraço para toda a galera. Eu também estive lá, viu? É? Opa, de camiseta e tudo, andei aqui por trás, afora, fomos pelo trilho. E uma pergunta, você não saiu da linha, não? Não teve jeito, rapaz. Eu quase caí na ponte, mas não consegui não saiu da linha. Descarrilhar, não. Como diria lá em Alfena, a gente capota, mas não breca, e fica no trilho. O Danilo Ávila, obrigado, mandou um e-mail para a gente aqui. Um grande abraço para a gente aqui, mandando, o Danilo. Ele pergunta qual será o critério de escolha dos servidores municipais que irão trabalhar na unidade de pronto atendimento. O critério, na verdade, as pessoas que estão lá na policlínica, provavelmente essas pessoas vão para lá e, obviamente, depois não tem um critério definido, não. O que a gente precisa entender na UPA é que ela é uma unidade especializada de pronto atendimento. Então, para alguns profissionais, realmente, eles vão ter que estar muito bem treinados para aquele atendimento acontecer em tempo hábil e que realmente ele salve vidas. Então, isso dentro do protocolo da UPA, isso é necessário. E a gente está trabalhando para isso, para buscar esses profissionais. Esse é um dos nossos problemas hoje, porque intensivista, a gente não tem muitos, então a gente vai precisar trabalhar muito treinamento com o pessoal que a gente tem. Então, mas não tem assim um critério definido não. O pessoal que está na área de saúde e que a gente tenha a vontade, o que queira, ou que dê para a gente alocar lá na UPA, vai ser feito, Obviamente que se precisar depois vai ser feito concurso público, mas é isso. A Maria Luísa ligou para a gente, obrigado Maria Luísa, e ela diz o seguinte: enquanto tem crianças, segundo a Maria Luísa, sem creches da cidade, o senhor está trocando o encanamento como prioridade?
Maria Luísa, existem muitas prioridades no nosso município. A falta de vagas nas creches é realmente uma prioridade. Mas existem também, da mesma forma que existem as prioridades, existem algumas linhas de financiamento, existem algumas linhas de recurso do próprio governo federal para algumas coisas. Então, o recurso que vem para a gente trocar encanamento, para modernizar a nossa rede, ele não pode ser usado para construir creche. Se eu não fizer aquilo que está para ser feito com encanamento, eu vou perder o dinheiro, simplesmente também não vou construir a creche. Então, as coisas são bem definidas em termos de recursos. Para as creches, nós estamos buscando, fazendo as nossas inscrições no PAR, que é o programa de computador lá do governo federal, que a gente faz as inscrições das nossas creches, e a gente vai buscar o recurso para isso também. Mas cada qual no seu cada qual. A Ana Cristina, obrigado, Ana. Parabeniza pelo respeito que tem com os servidores, diz ela, e se o senhor tem algum projeto para melhorar o Parque Araucárias. O Parque Araucárias, a gente tem sim, um deles, né? A gente está evoluindo nisso junto com a promoção social. A gente está montando uma equipe que vai fazer o pós-morar lá no Araucárias, tá? O pós-morar é um trabalho de profissionais especializados que vão trabalhar junto àquela turma que está lá, aquele pessoal que está morando lá, junto às famílias, vai dar uma condição bem melhor para eles, de uma assistência melhor em termos de amparo, para que as pessoas tenham exatamente a noção e para que as pessoas tenham o entendimento do que é morar no condomínio. Além disso, a gente vai estar construindo logo ali embaixo, para baixo um pouquinho, lá do Araucárias, a unidade nossa do chamado PEC, né, da Praça do Esporte e Cultura. Enfim, tem uma série de coisas que vão acontecer na Zona Leste e que lá vai ser muito beneficiado. Mas hoje, diretamente lá, eu acho que o pós-morar vai dar um tom todo especial naquele grupo de moradores que estão lá. O Marcos ligou para a gente, obrigado Marcos, disse que tem uma filha cadeirante e gostaria de saber o que o prefeito vai fazer sobre a questão da acessibilidade, principalmente na área central. Além disso, o Marcos pede mais vagas de estacionamento para deficientes físicos. São duas questões importantes, né? A acessibilidade hoje é um direito, está previsto em várias leis, está previsto inclusive a gente tem, né, um direcionamento nacional em relação à questão da acessibilidade, a gente precisa melhorar muito isso em Poços. Agora, com aberta aí as inscrições para o PAC e várias inscrições para programas do governo federal, nós estamos elaborando projetos para realmente fazer uma grande modificação, uma grande revolução em relação à acessibilidade aqui na região central principalmente e em alguns bairros. Obviamente, se a gente conseguir esse recurso, que aí vai ser recurso de grande vulto mesmo, 30, 40 milhões de reais, a gente vai fazer uma diferença muito grande. Se a gente não conseguir, com o nosso recurso mesmo, a gente vai tentar evoluir um pouco na questão da acessibilidade. Arrumando os passeios, cuidando dessa questão da ocupação por calçadas, arrumando as rampas, fazendo o que a gente consegue com o recurso nosso. Mas vamos brigar muito para conseguir recurso do governo federal para isso. A gente está falando sobre a área central, uma outra reclamação que eu tenho ouvido até nos jornais é a questão da presença de muitos ambulantes na cidade. Isso realmente está acontecendo? Como agir em relação a esse problema? Pois é, esse é um problema que é complicado da gente trabalhar com ele, é um problema complicado da gente tratar sem desrespeitar, obviamente, o direito que as pessoas têm, né? Eu acho que isso é fundamental. Não existe, viu, William, o entendimento que a gente tem que ter é que não nasce, as pessoas, o morador de rua não nasce do dia para o outro, ele não aparece do dia para o outro, a não ser que ele venha realmente de cidades diferentes ou que ele seja trazido para cá ou alguma coisa desse tipo, né? Essa impressão que a gente está tendo realmente, ela nos soa, né, em algum momento um pouco estranho, e a gente está tentando entender todo esse processo que está acontecendo com os moradores de rua, e a gente tem observado, por exemplo, que o comportamento de alguns moradores de rua, ele não é compatível com o comportamento normal de um morador de rua, vamos dizer assim, né? E obviamente que a gente está atento a isso para a gente entender e atacar o problema na sua raiz. A equipe da promoção social está sofrendo um rearranjo, tá? O 156 lá, que é o Disque Cidadão, ele estava numa situação muito ruim, com um carro só, poucos funcionários para fazer o trabalho, e a gente precisa rearranjar isso para dar realmente para as pessoas uma condição. Uma coisa que a gente tem encontrado algumas dificuldades é que muitos moradores de rua realmente não querem ser atendidos pelo 156.
eles querem realmente continuar na rua. Obviamente que tem encontrado, eles devem estar encontrando algumas facilidades pelas ruas e por isso não querem ir lá no 56 para ir para as casas de passagem, para tomar banho, para receber alimento. Por quê? Porque eles estão bem alimentados, porque eles estão numa condição muito boa nas ruas. Então, o trabalho com o morador comum, que para essa questão da esmola ele tem que ser feito, o trabalho de conscientização do próprio morador de rua para que ele aceite a nossa ajuda, ele tem que ser trabalhado, o trabalho com o morador de rua para que ele volte para a casa dele, porque muitos deles, viu, William, inclusive, estão cadastrados na promoção social. A promoção social conhece cada um por nome, conhece o comportamento deles. Então, trabalhar isso para que eles voltem para suas residências também é fundamental para a gente ter isso. Agora, uma coisa que as pessoas precisam entender, gente, que se estão aqui, se estão cadastrados, a maioria deles, a grande maioria deles, são aqui de Poços de Caldas. Então, é um problema que a gente tem. Agora, e um problema social, William, deixa eu só dizer, problema social que envolve morador de rua, que envolve adolescente envolvido com droga, a gente não vai para debaixo do tapete. A gente tem que trabalhar isso, porque às vezes, para as pessoas que estão olhando e cobrando, inclusive, da gente, é fácil entender que eu deveria, por exemplo, pegar um batalhão da Guarda Municipal e mais um 56 e mais tudo e fazer um arrastão na rua, juntar todo mundo, jogar na Kombi e levar para algum lugar. Esse não é tratamento digno para ninguém e eu tenho certeza que a população de Poços não quer isso. O que a gente precisa é ter realmente um trabalho que promova a vida das pessoas. Luiz, com relação a isso, não vai aqui nenhum juízo de valor, mas apenas uma percepção minha que eu gostaria de repassar em relação aos ambulantes. Quando a gente vê um governo do PT, e eu estou falando assim, sem juízo de valor mesmo, uma avaliação. E aí você disse alguma coisa que me pareceu alguma coisa orquestrada, eu não sei se eu senti um pouco isso nas suas palavras, que há um aumento, um volume maior de ambulantes nas ruas. Isso procede? Eu estou falando alguma coisa que não tem relação nenhuma? Ou existe uma questão orquestrada nisso? Não, eu acho que o comportamento que a gente entende, eu não consigo te provar hoje que existe alguma coisa orquestrada. O que eu quero que a população perceba é que o comportamento dos moradores de rua, muitos deles são os mesmos que sempre estiveram aí, hoje, em alguns momentos, não é compatível com o comportamento normal que eles tinham há algum tempo. Então, obviamente, por exemplo, né, quando o morador de rua vai e estende as roupas dele numa condição completamente... No terminal, né? No terminal, é uma condição completamente diferenciada. E eu te falo mais, esses dias aconteceu uma coisa e aí o que acontece? Você vai ver que as coisas acontecem e passa 20 minutos tá no Facebook. Entendeu? Então é um negócio muito interessante. Ou a gente tem muita gente fotografando pelo Facebook, ou é uma coincidência enorme, né? Então vou te dar um outro exemplo que aconteceu em relação à fiscalização. Nós flagramos um caminhão de marolo, vendendo marolo, ao lado do Magazine Luiza. Esse caminhão foi apreendido, mas, igual eu te falei, foi a mesmo esquema. Em 20 minutos, meia hora, ele já está no Facebook. Agora, vem cá. O mendigo, o morador de rua, normalmente ele amanhece, ele guarda as coisas dele, esconde em algum lugar, vai fazer a sua peregrinação tentando algum recurso, mas ele não fica aparecendo para todo mundo, porque ele sabe que se ele fizer isso, o pessoal vai lá e enquadra ele. O vendedor de marolo, normalmente ele arruma um lugar e vai vender o seu marolo. Dificilmente um vendedor de marolo vai abrir na rua Assis Figueiredo, período da tarde, ao lado do Magazine Luiza, abrir a tampa para vender marolo. Ilegal, gente. Então, esse tipo de coisa que muitas vezes, e igual eu estou te falando, aí acontece, logo na sequência o cara está no Facebook. Então, esse tipo de coisa é que chama a nossa atenção e a gente fica falando, olha, não dá para acreditar que isso seja o acaso. E não dá para acreditar que isso seja coisa do governo do PT. Né? Não tem isso. Inclusive porque o que eu posso te afirmar é que nós estamos trabalhando muito firme na fiscalização. Fiscalização dos ambulantes. Esses dias encontrei com um ambulante que já é aqui conhecido nosso, que já está aí há muito tempo, pessoal que vende algodão doce, essas coisas, e ele ainda veio pedir para mim, falou, senhor doutor, pede para aliviar a fiscalização, que está muito dura a fiscalização em cima do ambulante. Ele veio me falar justamente isso. E eu posso te garantir que nesse nosso governo, a gente não tira multa não. Você entendeu? A gente não está trabalhando lá para as pessoas irem pedir para tirar multa, para liberar óculos. O que é colocado, a gente mantém. O que o fiscal tem feito, a gente mantém. Porque eu acho que essa cidade tem que começar a cumprir a lei. A gente precisa parar de arrumar jeitinho, de ficar fazendo essas coisas que muitas vezes as pessoas arrumam jeitinho, quebram a fiscalização no meio e depois fica ali na frente pedindo para que a fiscalização seja feita. Tanto isso é verdade que durante o carnaval nós fizemos um acordo com os ambulantes
que a gente não admitiria a venda de bebida alcoólica, colocamos a fiscalização na rua e a maioria deles não vendeu. E nós tivemos um dos melhores carnavais. Então, o que antes, né, acontecia de monte, que era gente tirando multa, gente desrespeitando os fiscais, hoje não acontece mais, entendeu? A gente tem trabalhado muito e seriamente em relação a isso. Vou fechar esse bloco com a pergunta do Paulo aqui, que ligou para a gente. Ele diz assim, como explicar verbas sem licitação? Talvez ele esteja se referindo aí, eu já aproveitando aqui a pergunta do Paulo, a isso que se falou em relação à contratação de uma empresa para fazer limpeza pública na cidade e saiu um boato, um comentário, uma notícia a respeito de que essa empresa seria contratada ou foi contratada sem a devida licitação. Já o prefeito Heloísio Lourenço responde a sua pergunta, Paulo, e você que está acompanhando esse programa, faça a sua também, 37216955 ou através do nosso endereço eletrônico jornalismo@tvpox.com.br. Até já. Estamos de volta no Hora da Verdade. Queria mandar um abraço especial para o meu amigo Luciano Mussolini, né? Que ligou para a gente, hoje a gente conversou um pouquinho por telefone, um grande abraço ao Luciano aí, do Olívia, né, esse restaurante maravilhoso que tem aqui próximo da gente, vale a pena a sua presença por lá com certeza. E aqui também com a gente, né, a gente sempre fala de bons livros em Poços de Caldas, você encontra numa das maiores redes, ou a maior rede de livraria do Brasil, aqui em Poços representada, com certeza, na Rua Rio de Janeiro, Livraria Nobel. E lá na Livraria Nobel você encontra, por exemplo, esse livro que o meu amigo Fabiano gosta muito, que é a história do Queen, a minha vida na vida do Peter Hince, com a banda Queen, especificamente com esse cara aqui que marcou a história do rock em todo o mundo, o Fred Mercury, com certeza. E falando de Fred Mercury, um outro livro que você encontra, a história de Napoleão, falei no editorial a respeito dos 100 dias de governo do Napoleão Bonaparte, vale a pena você adquirir esse livro, conhecer um pouquinho mais da história desse que também marcou aí a história mundial. E o livro do Javier Moro, Paixão Índia, uma verdadeira história da princesa de Capurtala, ok? Vale a pena você passar por lá. Esses e outros livros, com certeza, na Livraria Nobel, na Rua Rio de Janeiro. Você que está ligando aí para a gente, ao final do programa, o livro Veracidade, de nossa autoria, né, vai ser sorteado aqui pelo prefeito Heloísio Lourenço e você corre o risco de ganhar. E muita gente ligou para a gente, o Paulo ligou para a gente, como explicar verbas sem licitação. Compra, né? Deve ser. Existem vários tipos de compra no poder público, tá? Uma delas é a licitação normal que todo mundo conhece. E deixa eu te dizer uma coisa, Paulo. A impressão que se dá é que todas as nossas compras são sem licitação. Isso não é verdade. Na verdade, nós temos aí nesses 3 meses de governo, eu não vou te saber precisar, mas provavelmente mais de 200, 300 processos de compra. Todos eles com licitação normais. Mas existe um outro processo, Paulo, que existe um processo de compra com a licitação normal, existe um processo de compra com dispensa de licitação, existe um processo de compra emergencial, tá? E foi o que nós fizemos, um processo de compra emergencial, porque a gente tem lá, né, definidos alguns critérios que estão muito bem definidos, tá? Tudo dentro da legalidade, tudo com amparo no parecer do nosso procurador, Dr. João Monteiro. Na Lei 8666? Na Lei 866, claro. Que é a lei de a dispensa, claro, a dispensa ela é prevista, né, em alguns casos, e está tudo definido da mesma forma. Então, desculpe interromper também, prefeito. Tem uma pergunta aqui pelo e-mail que se refere ao mesmo assunto. Gostaria de saber o motivo da contratação da empresa FFX, sendo que em Poços, diz o Rafael, temos uma empresa que presta esse tipo de serviço. Uma empresa de Poços não seria mais barata ou tem algum problema com a empresa que está instalada na cidade? Não, eu não sei se tem uma empresa de Poços. A outra empresa que ele deve estar falando é a Embralixo, que também não é de Poços. A gente trabalha com ela, ela já faz o serviço de caminhões e ela não faz esse tipo de serviço. No nosso contrato não cabe esse tipo de serviço. Eu tenho algumas questões da Embralixo para ser resolvidas, tá? E por esse motivo a gente optou por fazer um outro tipo de contratação e ela não participou. Mas, obviamente, a gente vai fazer uma licitação daqui a uns 2 meses, 3 meses, na questão do lixo. Se a Embralixo quiser participar, pode participar, e todas as empresas que quiserem. Mas, voltando ao processo emergencial, ele é um processo legal, é um processo previsto na lei e que seguiu todos os trâmites legais. Então, a gente está tranquilo em relação a isso. A empresa está trabalhando e o serviço tem aparecido e por onde tem passado a população tem ficado muito satisfeita e principalmente a gente está limpando o lixo da cidade que está pelos cantos aí, porque a gente está vivendo em época de dengue com a proliferação
com o negócio aumentando, o estado de Minas em estado de emergência, e a gente tem que cuidar bem da nossa cidade para que isso não aconteça aqui. A gente fala de problemas antigos em Poços de Caldas e sempre, por exemplo, nessa época agora, a gente passa pela rua, buracos, tampa-se, dali a pouquinho o buraco aparece. E é claro que a gente sabe, eu falei isso aqui no programa, que é importante a gente pensar sempre no que vai acontecer no futuro. Talvez se no passado a gente tivesse preocupado em colocar asfaltos de boa qualidade na cidade, talvez isso não teria corrido e toda hora nós estamos tampando, aparece buraco. Como resolver um problema tão antigo ou nós vamos continuar tampando buraco pro resto da vida? Não, nós estamos lá com um projeto também que daqui uns dias, recentemente, agora dia 5, fechou as inscrições para o PAC e a gente tem outras formas de buscar recursos. Um dos projetos que a gente escreveu é um projeto, William, inclusive, que busca recursos para troca de pavimentação em diversos locais da cidade. Também é um projeto grande aí de entre 40 e 50 milhões de reais. Se a gente conseguir o recurso, a gente vai começar a fazer uma coisa totalmente diferente do que sempre foi feita. Enquanto isso, a gente tem que fazer o mesmo tapa-buraco que sempre foi feita, gastando dinheiro, jogando dinheiro público fora, porque é o que você falou. A gente tapa aqui, o buraco abre ali, porque o asfalto nosso está vencido e é de péssima qualidade. A Silvane Barbosa mandou um e-mail para a gente aqui, parabenizando o programa e também parabenizando e agradecer pela doação do terreno do fórum, cujo local é muito bom. Parabéns. Questionar quanto ao precário estado em que se encontra o asfalto das ruas e avenidas, especial às entradas e saídas do município. Grata pela atenção a Simone. Com relação à questão do terreno do fórum, foi definido, vai ser onde já se preconiza aqui? Foi definido, sábado foi publicada a lei, né, que foi aprovada pelos vereadores, então a lei de doação já está feita, agora falta o processo de transferência do terreno. Então está tudo definido, o terreno vai ser lá, o fórum vai ser lá, e eu penso que seja uma das grandes conquistas lá nossas. Onde que a gente falou? Lá onde? O pessoal falou. Lá no terreno chamado Casa do Povo, né? Então é lá na Zona Oeste, isso já está definido, está tudo muito bem encaminhado, e eu acho que isso é uma das grandes conquistas nossas nesses primeiros 100 dias, William. Até porque, né, se a gente for pegar um retrospectivo aí, e dentro dessa luta toda que foi para fazer essa doação, então se a gente pegar lá o texto que o senhor meritíssimo juiz Gato publicou e a gente lê com cuidado, ele fala lá que há muito tempo, não sei quantos anos se discute essa questão do fórum. Ele defendia que dava para esperar mais um tempo. E a questão do passo, ela começou há pelo menos 5 anos e também não conseguiram efetuar exatamente para que o fórum começasse. E a gente começa aí com 3 meses de governo, consegue fazer a doação, dando tudo certo a transferência. Eu acredito que nessa administração a gente resolve esse problema. Prefeito, com relação ao passo, outra percepção minha, não sei se também estou percebendo bem as coisas, mas eu percebi ao longo desse tempo da discussão do fórum, que a gente não conseguia entender. Pessoas falavam, olha, lá no terreno que está sendo marcado, não, lá numa área que não dá para fazer, porque a ecologia, etc., não permitia. Aí outros viriam, não, diziam, olha, não, isso dá e tal. Ficou esse jogo, eu não sei se faltou uma clareza maior, e aí, se me permite, por parte da administração pública, por parte de quem quer que seja, que não nos pareceu muito claro o processo de, olha, lá não pode, porque, tanto que hoje nós tivemos um evento, com relação a isso, dizendo que o pessoal de Ouro Preto estaria aí, dizendo que lá, né, no local lá na Zona Sul, foi definido, seria bom, não teria problema ecológico. O que lhe pareceu nessa análise assim, dessa questão do passo? Eu acho que existe aí, viu, William, um jogo de interesses que precisa ser desvendado em alguns setores, né? Eu acho que isso é fundamental. E eu falo interesses, e as pessoas que estão nos assistindo podem entender os interesses da forma com que achar que deve, tá? Porque existe uma série de interesses. Eu tenho um professor meu que ele diz que todo mundo tem o seu interesse e que todos os interesses são legítimos. Então, eu aprendi isso e defendo dessa forma, né? Cada um pode ter o seu interesse e todos são legítimos. Obviamente que uns fazem de uma forma, outros fazem de outra. O que eu acho que traz essa desinformação toda é principalmente uma questão política mal resolvida de pessoas que não entenderam que em 7 de outubro houve um grupo político novo que ganhou a eleição. Houve um grupo político novo que tinha uma proposta, que tem uma proposta diferente para aquela área determinada como passo municipal. E essa falta de respeito, essa falta de entendimento de que houve um vencedor na eleição e que o vencedor traz consigo as suas propostas que são vencedoras e que os perdedores trazem consigo as propostas que não são mais as propostas preferidas da população, essa falta de entendimento faz isso. E é por isso que aí você vê o ex aparecer não sei do que, o outro vem dar palpite, o outro vem falar e fala com
com uma imponência, com um jeito de quem é dono da verdade e quem está governando. Então, essa falta de entendimento, ela faz com que isso aconteça. E pior que isso, essa falta desse entendimento, ela faz com que muitas vezes a gente perca recursos e que a cidade pare no tempo, que é o que aconteceu nessas últimas administrações. Então, eu gostaria muito da gente, foi aquilo que eu disse no começo, eu tenho uma grande expectativa porque nós estamos fazendo e vamos fazer muito por Poços de Caldas. Por quê? Porque, levando em consideração os 100 dias, nós não estamos governando para 100 pessoas, nós estamos governando para a população de Poços de Caldas inteira. E o que o pessoal, e esses 100, precisam entender é que existe um prefeito nessa cidade que tem as suas propostas que foram aprovadas pela população. O resto, meu amigo, é briga. E aí vira uma confusão danada e o que eu não posso permitir, e eu sempre falei isso, eu não perco recurso. Vou correr atrás de cada centavo de recurso para essa cidade e estou muito feliz, porque nesses 3 meses de governo nós garantimos 30 milhões de recursos para o nosso município e o pessoal de lá está muito feliz por isso. Eu gostaria de ter 100 horas, né, com um C mesmo, para continuar fazendo o programa, e eu não tenho. Então eu vou pedir desculpa se a gente não conseguir atender o número, né, tão grande de pessoas que estão ligando. Eu agradeço a todos, mas todas as perguntas serão repassadas aí para o prefeito Heloísio Lourenço. Quem sabe ele, né, vai ter conhecimento maior do que as pessoas estão percebendo do governo dele e poderão aí, né, receber um telefonema, um contato com essas pessoas que às vezes querem saber muita coisa. Eu não sei se a gente vai poder atender a todos. O Marião da Zona Sul, por exemplo, pergunta a respeito dos remédios receitados pelos médicos lá na farmácia da Zona Sul. Se vai acontecer, quando é que vai acontecer, e manda um abraço pra gente aqui. Obrigado, Marião. Eu não entendi a pergunta dele. Quando realmente a farmácia da Zona Sul vai ter os remédios receitados pelos médicos? Ah, tá bom. Isso aí é uma questão de protocolo, Mário, que a gente trabalha há muito tempo, né, que o SUS, realmente, que os médicos que estejam no SUS realmente prescrevam os remédios da lista básica do SUS. Então a gente vai continuar trabalhando com isso. O Augusto Carioca, em relação ao concurso público, os candidatos aprovados serão chamados logo em seguida para os cargos? Foi divulgado no sábado, se não me engano, já a chamada para os candidatos que foram aprovados. Então fica atento aí, que em breve você também deve receber correspondência, mas já foi publicado no sábado. A gente está correndo muito com isso para atender a determinação do juiz que determinou que fizesse o concurso. E agora foi feito, né? Eu quero até chamar a atenção em relação a isso, William, que obviamente que as pessoas que não passaram no concurso, eu gostaria que entendessem que para nós da administração teria sido muito melhor se 90% deles, dos que já estão, tivessem permanecido no concurso. Mas aconteceu exatamente ao contrário, 90% deles não passaram no concurso. E agora a gente está praticamente começando o PSF do zero, entendeu? E isso vai realmente demandar muito mais trabalho para a gente e vai demandar da população uma certa paciência, porque a gente está começando do zero. Vai ter que treinar todo mundo de novo, começar tudo de novo. Então, a gente gostaria muito que o pessoal nosso tivesse realmente passado. Agora, me parece que houve um concurso na administração passada e ele não se concluiu isso. Como é que está essa relação do concurso passado? Não, do PSF não. Não, mas agora em relação esse a outro concurso mais amplo. Ele já foi aprovado e eu não lembro se ele já está em andamento. É dia 21... dia 21 de abril já é a prova. Logo no começo, quando a gente assumiu, a gente recebeu do Tribunal de Contas a aprovação do concurso e aí foi feito todo o processo novamente e agora dia 21, o pessoal está me alertando, a Natiara está me alertando aqui que dia 21 é a prova. A Maria Luísa ligou para a gente. Obrigado, Maria Luísa. O senhor prometeu em campanha que não traria ninguém fora da cidade para assumir secretarias. Isso não aconteceu, segundo a Maria Luísa. O que houve? Muito pelo contrário, Maria Luísa. Toda vez que me perguntavam isso, eu dizia exatamente o contrário. Eu dizia assim, que eu não me importava de forma nenhuma que se as pessoas que vêm de fora fossem pessoas competentes, fossem pessoas técnicas que trabalhassem em favor da nossa população. Falei isso em todas as entrevistas, o pessoal sempre me perguntou isso e eu nunca me furtei a falar da forma com que você... Aliás, nunca falei na forma com que você falou. E não me preocupo em relação a isso. As pessoas que vieram são boas pessoas e que estão trabalhando. E a gente tem que parar de achar que a gente tem que trabalhar ou que as pessoas não podem vir para morar na nossa cidade, para trabalhar na nossa cidade. Todas as pessoas que vieram de fora estão morando aqui, fazem parte da nossa cidade. Eu não nasci aqui, não tive essa felicidade, vim de fora. Eu acredito, dou a minha contribuição para essa cidade e hoje tenho 2 filhos que são naturais de Poços de Caldas. Então, eu acho que para nascer, sabe, Maria Luísa, a gente não escolhe o lugar. Agora, para viver, para construir a nossa família, para construir a nossa vida, isso a gente escolhe. Eu escolhi a melhor cidade que existe em Minas Gerais, que existe no Brasil, que é Poços de Caldas. Estou muito feliz aqui.
Agora, prefeito, eu também acho isso que o senhor está dizendo, que nós temos que receber todo mundo muito bem, independente do que quer que seja. Agora, quando o senhor traz pessoas de fora, daqui para morar, para trabalhar aqui, que eu acho muito válido, não se corre o perigo o que corremos, por exemplo, o Geraldo veio para cá, ele pertence a toda uma sequência de fatores, né? E aí, dali a pouquinho, ele começa, recebe uma proposta e vai embora. O outro que o senhor traz, de repente, pertence a um governo e tal, daqui a pouquinho vai embora. Nós não teremos isso com mais vezes acontecendo na cidade? Tá, pode acontecer, claro, pode acontecer isso aí, e isso é um risco que a gente corre. Mas aí, como você pegou o exemplo do Geraldo, eu vou te dar um exemplo. Nós passamos, o ano passado, um bom período com o pessoal lá do Araucárias e Novo Horizonte, com falta d'água. Nós estivemos com um problema sério de falta d'água lá no bairro das Flores. Nós tivemos falta d'água por toda essa cidade, nós passamos o período eleitoral todo com grandes críticas em relação à falta d'água. Nós assumimos em janeiro, o Geraldo chegou logo depois, ficou aí 3 meses, nós resolvemos o problema da falta d'água no Araucárias e Novo Horizonte, nós resolvemos o problema da falta d'água lá no bairro das Flores, nós resolvemos o problema da falta d'água numa série de lugares, com o pessoal nosso que lá do DEMAI, que trabalhou muito, mas obviamente capitaneado aí pela competência do Geraldo, pelo entendimento dele. Então, essa diferenciação, eu acho que a gente tem que entender que vale a pena, você entendeu? Hoje, por exemplo, vou te dar mais um exemplo. A doutora Aparecida que veio para a saúde. A doutora Aparecida fica à disposição da saúde, né? Quantas vezes, e não é uma crítica ao tipo de trabalho, cada um faz o seu trabalho do jeito que acha que deve, mas qual que é o meu entendimento? Eu precisava de um secretário ou secretária de saúde que ficasse o dia todo à disposição da saúde do município de Poços de Caldas. E hoje eu tenho isso. A qualquer momento que você queira falar com a doutora Aparecida, ela é exclusiva da Secretaria de Saúde. Então isso, para mim, é um ganho, é uma pessoa que conhece, é uma pessoa que entende, que está lá disponível para trabalhar. Foi isso que eu disse na campanha. Eu prefiro muito mais, se a gente trouxer uma pessoa capacitada e que vai ficar lá à disposição o dia inteiro, do que eu pegar uma pessoa aqui que vai ficar lá 1 ou 2 horas e vai fazer o seu trabalho. Então, não tenho problema nenhum em relação a discutir isso. E os resultados já estão aparecendo, o pessoal sabe disso. Bem, nós vamos direto, né? Aqui acabei de receber uma comunicação direto, sem intervalo. E eu vou rápido agora, viu? O Henrique Ferreira, na sua administração, falando de água, né? Ele vai continuar, segundo o Henrique, bancando água mineral Poços de Caldas para manter o déficit, segundo o Henrique, de R$60 mil mensais? Ô Henrique, você tem razão, mas não era 60 mil, não, era 40 mil reais mês. Isso não vai acontecer. Nós estamos trabalhando muito lá na água mineral, melhoramos muito já essa relação de gasto e de rendimentos de receita da água mineral. Você pode ter certeza que a gente vai ter um resultado muito melhor ao fim desse ano. José Roberto, agora eu queria, viu, William, pedir pro pessoal aqui de Poços de Caldas, gente, comerciante de Poços de Caldas, tudo vende água prata. A gente precisa vender água mineral Poços de Caldas. Essa ideia, gente, pelo amor de Deus, de que pagar 50 centavos a mais em uma água que muitas vezes é comprada sem nota, que muitas vezes é comprada numa condição ruim, para não usar água mineral Poços de Caldas, isso depõe contra a nossa cidade. Vale a pena, gente, investir principalmente os comerciantes nossos que vendem para os turistas. Ô William, isso é investimento no nome da nossa cidade, é investimento na nossa marca. Vale a pena pagar 50 centavos a mais e vender para o turista uma água mineral Poços de Caldas, pelo amor de Deus, gente. Sem demérito a água prata, mas a nossa vale ouro. Claro, eu acho que tem. Cobra 50 centavos a mais do turista, gente, e paga e compra água de Poços de Caldas. Você sabe que eu não sei, Deus. Eu acho que uma outra preocupação que a gente tem em alguns eventos, às vezes no passado que a gente ia, às vezes as águas que estavam sendo ali colocadas para os próprios locais da própria prefeitura, tinha água de outros lugares pertencentes aqui, né? Tem que ter essa preocupação não também. Não tem jeito isso, não. O José Roberto São Sebastião, o senhor falou que ia olhar para os bairros, mas segundo ele, até agora não vi nada de melhoria no bairro São Sebastião. Ô, rapaz, também não deu tempo ainda não, Espera aí um pouquinho, já a gente chega lá, pode ficar tranquilo que vai dar tempo. Nós estamos com 100 dias de governo, ainda vai dar tempo e a gente tem trabalhado muito. Agora eu quero te dizer uma coisa, tá? Com 100 dias de governo, você pode saber que nós já direcionamos, já estamos com inscrição pronta para uma creche aí no bairro São Sebastião, tá? Obviamente que fazer a inscrição, licitar e começar a construir e terminar não deu tempo em 100 dias, mas a inscrição já está lá. E é preciso ter esperança. E o João Batista do Esperança 3, terrenos da prefeitura sujos se vão limpar. A Avenida João Pinheiro vai continuar sem radar, vai manter a terceira faixa, muitos rachas durante a noite. É tudo de uma vez só, é 3 em 1, 4 em 1. Né? Não, a gente vai... A questão do radar, ele vai estar dentro de um projeto maior do trânsito que a gente vai fazer.
pode ficar tranquilo em relação a isso. A questão da limpeza dos lotes da prefeitura, liga lá no serviço público, fala pra gente direitinho qual que é o endereço, que o pessoal, o Zequinha, manda o pessoal ir lá e cuidar, principalmente do nosso lote. E em breve a gente vai estar limpando o lote dos particulares também, que notificados não limpam, e a gente vai limpar e vai cobrar deles depois. E a terceira faixa na João Pinheiro? Terceira fase da João Pinheiro continua lá. O grande problema da terceira fase da João Pinheiro é a segurança hoje. Tá? Existe hoje, nós estamos fazendo algumas medidas lá, existe hoje uma proposta da gente fazer alguns bolsões de estacionamento e bolsões para que o ônibus entre e a gente consiga manter a terceira faixa. Ou seja, resolver o problema da segurança e manter a terceira faixa, que segundo algumas pessoas, ela realmente melhorou o trânsito naquele local. Se a gente não conseguir com os bolsões, aí a gente realmente vai ter que voltar à questão das duas faixas. Vai ter que voltar porque não é concebível que uma faixa de trânsito, o ônibus que seja faixa de rolamento, o ônibus pare para deixar passageiro. Então a gente vai ter que voltar. O Pedro Oliveira, a Avenida Venceslau Braz é uma vergonha, diz ele. Tem como arrumar? Tem sim. A Venceslau Braz, inclusive, ela faz parte da 459. Isso, ela faz parte da 459. Nós estivemos conversando recentemente com o ministro e ele garantiu para a gente que a reforma da BR-459 vai começar no Marco Zero. A gente foi lá para discutir isso com ele. O Marco Zero começa ali no DR. Então, a partir do DR até lá na saída da Polícia Federal, o governo federal vai fazer para a gente essa reforma que vai ficar muito boa. Só que leva tempo. Aguenta a mão aí que a gente vai resolver isso aí. O Cresley, eu acho que é isso, se não for, você me desculpe. Essa obra que será feita na Avenida Irradiação, não poderia ser feita igual da Polícia Civil? O Paulo Tadeu, diz o Cresley, que fez a obra. Nós vamos fazer uma outra obra lá na Avenida Irradiação, que do jeito que foi feito, vocês já perceberam que não deu certo, gastou-se dinheiro, estragou a rua tudo e... Aliás, aquele buraco lá que está passando arrumado, está demorando um pouquinho. Aquilo lá, o buraco que é muito grande, como é que nós estamos? Qual buraco? Lá na continuidade da Avenida Irradiação, lá. Que tem, onde teve um buraco grande ali, próximo ali, perto do ginásio. Então, não, é esse mesmo que nós estamos falando. Onde levantou tudo ali, William. Aquilo ali, rapaz, nós vamos ter que tirar, abrir aquilo tudo. Pra você ter uma ideia, o pessoal acha que a obra é fácil, vai ter que abrir aquilo tudo, tirar aquele tubo. Porque aquele tubo arme que foi colocado, gente, não pode mais fazer daquele jeito, não se usa mais fazer daquela forma. Então é de um trabalho enorme, entendeu? E toda vez, tá chovendo ainda, né? Você vê que volta e meia, volta a chuva, não dá para começar a mexer. É a mesma coisa, todo mundo me pergunta daquele buraco lá na rotatória da Saturnino. Gente, não dá para mexer ali ainda, tá? Tem que parar de chover. Quem mexe com terraplanagem sabe disso. É um dia de chuva, 3 dias parado. Se eu tivesse botado uma máquina lá dentro, naquele buraco lá para começar a trabalhar, ela tava hoje, não tirava a máquina de lá nunca mais, de tanto que já choveu depois disso. Então tem que esperar parar para a gente poder mexer. O Marlon ligou para a gente porque o posto de saúde do Dom Bosco, segundo ele, está com falta de médico. Nós estamos com um problema de médico, sim. Eu não sei se é PSF, acho que não, né? Ele falou posto. Posto. Eu não sei, porque se for o PSF, é porque a gente, depois do concurso público, alguns funcionários nossos estão pedindo demissão, que não passaram no concurso, não estão aguardando os outros chegarem, e a gente está ficando realmente descoberto em alguns lugares. O Alessandro, o senhor tem algum projeto de melhorias para as ruas do bairro São José? No final da rua Fosco Pardini, diz o Alessandro, tem esgoto a céu aberto. Nós vamos cuidar muito lá do São José, você pode ter certeza. Existe um recurso que é chamado de OGU e a gente vai buscar esse tipo de recurso para fazer uma revitalização muito grande lá no São José. O Sanvel, acho que é isso, tem projeto para proibir carros de som e projeto para proibir a poluição sonora. Isso aí já faz parte do Código de Posturas, né? O que falta é o pessoal ter um pouquinho de consciência e realmente a gente partir para uma fiscalização mais efetiva e penalizar aqueles que não respeitam. O José Rodrigues paga aluguel, diz ele, há mais de 2 anos. Quer saber se vai conseguir habitação e aluguel desde 89 que ele está pagando. Nós vamos ter um projeto muito grande do Minha Casa Minha Vida, né? A nossa proposta é de construir 1.500 casas aqui na cidade. Nós já estamos mapeando o terreno, nós já temos o contato com algumas construtoras que vão fazer isso, já existe aqui algumas construtoras que já fazem isso, então ele pode ficar tranquilo e observar que a gente vai ter oportunidade de muitas casas. Obviamente que não vai dar para zerar o déficit da necessidade da população, mas vai dar uma baixada muito boa aí. Bom, a gente está falando de um bom papo aqui, né, com o prefeito Luiz Lourenço. Quando a gente fala de bom papo, a gente lembra de um bom lugar também para você fazer uma boa alimentação. E a gente coloca essas imagens aí sempre para você lá no Binho. Essas imagens são diárias e vale a pena você ir lá e aproveitar tudo que o Binho tem a oferecer, um cardápio fantástico, uma feijoada aos sábados que acontece, mas esses pratos que só o Binho
sabe fazer. 3721-0202 para você marcar a sua presença. Olha a feijoada aí, ó. Lá aos sábados, né, tem que marcar realmente o lugar, porque senão você fica sem o seu espaço lá. 3721-0202, Restaurante do Binho, no Hora da Verdade. O Mauro Canhão, acompanhando o crescimento da frota de veículos, a Prefeitura tem um plano de engenharia para aliviar as vias centrais? Não tem não, Mário. Na verdade, a gente não encontrou esse plano de engenharia, não existe planejamento nenhum. A gente vai licitar uma empresa que vai fazer isso para a gente, mas isso não existe ainda não. Bem, o Paulo, há 5 meses, ele aguarda uma consulta com o neurologista e teve uma paralisia facial. O que o prefeito pode fazer em relação à saúde? Nós tivemos problema com o neurologista, atualmente a gente está sem ninguém na rede, a gente está buscando uma contratação, uma outra forma de contratação, e em breve eu acredito que a gente consiga resolver isso. É a falta de médico mesmo, que acontece aí por todo lugar. A Lucia Amaral, os bancos que estão na Praça Pedro Sanches, segundo ela, estão totalmente detonados. A gente tem um recurso que a gente vai fazer uma grande reforma ali, tá? Já está disponibilizado e aí a gente vai dar uma revitalizada nos bancos também. A Michele, com que direito contratar pela empresa de fora, sendo que imposta tem empresas capacitadas ou do mesmo nível para assumir o serviço? Não, a empresa fez parte, né, desse processo nosso de dispensa, foi contratada, só que todo mundo que está trabalhando lá no serviço é daqui de Poços de Caldas e várias máquinas foram contratadas aqui mesmo. Então, na verdade, essa ideia de que a empresa vem de Belo Horizonte ou como a outra empresa que vem de Jundiaí e que traz gente de fora, isso não acontece, né? Eles vêm, contratam, fazem o serviço aqui. Obviamente que a direção, os engenheiros, o pessoal que cuida do esquema do serviço, aí sim, eles são de fora, mas a maioria das pessoas que foram contratadas são todas daqui. O Carlos Veloso mandou um e-mail para a gente dizendo o seguinte: gostaria de informar o prefeito que ele está desinformado sobre a Embralixo, pois a mesma presta serviço que a empresa FFX foi contratada por um alto preço. Bastaria em São João da Boa Vista, pois a mesma faz esse tipo de serviço lá, tanto coleta, tanto limpeza urbana, por um preço muito menor, diz o Carlos Veloso. Tá bom, Carlos Veloso, eu sei disso e, como eu te disse, a empresa não é daqui também e está em outros lugares. Agora o processo está aí, em breve vai ter uma licitação e todo mundo pode participar tranquilamente. Elias ligou para a gente, obrigado Elias. Teve redução na conta de luz como foi prometido na sua campanha? Na minha campanha, redução na conta de luz, na verdade houve sim uma redução. Promessa da Dilma, né? Tá bom, eu vou defender a Dilma aqui então. Na verdade a Dilma fez realmente uma redução em vários pontos, né, que oneravam a conta de luz e reduziu aí em torno de entre 20% e 22% o preço da conta de luz. O grande problema nosso aqui em Poços é que nós tivemos logo em dezembro, eu não sei se foi dezembro ou novembro, um aumento de cerca de 19%. Então, isso praticamente engoliu o aumento que o governo federal tem dado, mas o desconto do governo federal está lá. Tá? O Paulo Danilo mandou um e-mail para a gente, gostaria de parabenizar o prefeito pela abertura de diálogo com o servidor, algo que não acontecia há muito tempo. Obrigado, Paulo Danilo. Esse é o nosso jeito de trabalhar. A Maria Aparecida Rodrigues também mandou um outro e-mail. Boa noite. Né? Eu vou tentar resumir um pouquinho aqui, viu, que a gente está chegando ao final. Ela diz o seguinte: Poços foi deixado de lado nas administrações anteriores e agora o trabalho triplicou e o conselho da cidade ficou maior. Asfaltos com muitos buracos, calçadas também esburacadas, pontos turísticos precários e depredados. Está dizendo aqui. Espero boas notícias a respeito dos pontos turísticos, diz a Cidinha Rodrigues, professora de inglês. Ô Cidinha, a gente vai trabalhar muito para isso, tá? A gente já tem recurso para algumas reformas e estamos fazendo inscrição para outras reformas. Obviamente, você fez uma descrição perfeita do que a gente encontrou aí, viu, Cidinha? E isso vai dar muito trabalho para recuperar. Bem, nós estamos chegando ao final do Hora da Verdade, queria pedir desculpas, né? Fizemos o máximo aqui para atender todo mundo, eu e o prefeito, acho que o prefeito até acelerou as suas respostas para a gente atender o maior número de pessoas. Todas as perguntas, as que foram respondidas e as que não foram, vão ser entregues aqui para o prefeito, para a Natiara aqui, que está fazendo trabalho de assessora de comunicação e que está aqui com a gente, que a gente agradece também a presença. E eu vou pedir ao prefeito que, antes de qualquer coisa, que sorteie para a gente o livro Veracidade, minha autoria aqui, que eu falei no programa que as pessoas corriam o risco de ganhar, e eu vou sortear. Eu vou pedir ao prefeito aqui que, no meio de dessa bagunça toda aqui... Será que a gente respondeu umas 100 perguntas? Eu acho que em 100 dias, 100 perguntas foram respondidas e ficaram 100 respostas. Um monte. Então vamos lá, ó. Vamos virar do lado aqui e tirar um aqui. Ficamos sem resposta de algumas coisas aqui. Ó. A Elza, por exemplo, que ligou pra gente e não foi nem citada aqui. Desculpe, viu, Elza? Mas a pergunta da Elza aí, deixa eu... Ela não disse que está muito feliz com você aqui na TV e apoiou muito você na sua campanha. Pronto, Elza, por isso que você vai ganhar um livro. Por isso que foi escolhida a dedo.
Combinamos, hein, Elcio? Já estava tudo marcado. Não estava. Heloísa, suas considerações finais, obrigado pela presença aqui no Hora da Verdade. Ô, William, foi muito rápido, né, rapaz? Eu achei que fosse até demorar mais e pulou até o intervalo e não faturou hoje. Hoje não. Hoje nós vamos ter que... Não sei o que nós vamos fazer com os nossos os anunciantes aqui. Eu queria agradecer muito a oportunidade da TV Posse, agradecer a população que está nos assistindo e dizer que a gente está sempre à disposição, viu, para fazer um grande trabalho. E estamos fazendo um grande trabalho já aí na cidade, o pessoal tem sentido isso e eu tenho certeza que a cidade vai ficar muito boa. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir os nossos recursos, os nossos projetos estão sendo muito bem elaborados e o pessoal vai ter uma surpresa muito boa com a nossa administração. Quero agradecer ao pessoal que trabalha comigo, a toda a equipe que trabalha comigo e quero mandar um abraço apertado aí aos servidores da Prefeitura. Os servidores da Prefeitura, William, prestam um grande serviço para esse município. Sabe, hoje a gente teve uma conversa muito boa e o pessoal desde madrugada até a noite, cada um dentro do seu setor, a gente tem que respeitar muito essas pessoas que realmente eles fazem a diferença e é uma das razões da nossa cidade ser tão bela como é o trabalho do nosso servidor. Bem, a gente vai agradecendo ao prefeito, que é servidor número 1, né? O servidor, né, que representa aí o prefeito, o Luiz Lourenço, pela presença em nosso programa aqui, muito obrigado, desejando aí sucesso aí aos 100 dias e que outros 100 mais tantos outros virão e que a gente possa realmente ter boas notícias para Poços de Caldas que a gente precisa e merece muito. Um grande abraço então ao prefeito e a você que faz parte aqui da história há tantos anos, muitos 100 dias no Hora da Verdade que a gente está no ar juntos, né, fazendo o programa juntos. Muito obrigado a você, se Deus assim o permitir, na próxima segunda-feira a gente está de volta. Até lá, um grande abraço, boa semana.